Despachados, o juridiquês sem complicação. Com Samir Shoaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karim Bravo. Olá, está no ar mais um episódio do Despachados, o videocast que fala sobre direito sem juridiquês. Estou sempre muito bem acompanhada hoje com Samir Shoaib, Roberto Justo, que voltou depois da harmonização facial, né, gente? Foram 15 dias, né? Dá honra da presença, agora que ele tá Uma mais honra, bonito. tá? É mais bonito ainda, né, gente? Mas na realidade é tudo brincadeira, nunca fiz nada disso, para deixar bem claro, mas... O Botox deixa sinais, né? É, o Botox deixa sinais. Se eu estaria meio assim, cara de Frankenstein aqui, não tô. Mas aqui a gente faz isso para brincar mesmo, sentimos sua falta nos 2 últimos episódios. Obrigado. Mas voltou. Obrigado. Tá tudo certo, só agora não estamos com o Marcos Paiva, excepcionalmente hoje. No próximo episódio ele vai voltar. E vamos falar sobre aquele assunto que bate na nossa porta todos os anos, não tem como escapar, não tem jeito, que é a declaração do imposto de renda, certo? Tivemos mudanças, né? O tradicional bom dia, boa tarde, boa noite. Imposto de renda é um período em que as pessoas... É uma obrigação que todo mundo tem, a maioria não gosta, mas a gente precisa levar em consideração que a gente sempre fala que a declaração de imposto de renda é uma possibilidade de fazer um balanço de tudo que aconteceu no ano anterior. Patrimônio aumentou, patrimônio caiu, onde eu gastei meu dinheiro, o que eu posso melhorar, qual foi a rentabilidade. Então, se bem utilizada, a declaração de imposto de renda não deixa de ser uma retrospectiva, um levantamento do que eu fiz e do que eu posso melhorar. Certo, Justo? Muito bem, muito bem. E falando de declaração de imposto de renda, a gente sempre tem que lembrar que a gente está no Big Brother, né? Tá passando, acho que Big Brother por aí, mas a gente sempre fala isso, a Receita sabe da sua vida, viu, Samir? Da sua também, cá. Tudo. Quando você gasta cartão de crédito bastante, a Receita sabe se você tem receita suficiente para gastar aquele cartão de crédito. Sim. Quando você vende ou compra um imóvel, o cartório é obrigado a também mandar para a Receita Federal. Tudo a Receita sabe da sua vida, aplicações financeiras, quanto você tem no banco. Empréstimo. Bens novos, tudo. E a novidade que veio esse ano, a grande novidade, na declaração pré-preenchida, como a Receita sabe de tudo, eu diria que ela pegou todos os acordos internacionais que ela tem com relação a bens no exterior e colocou também contas correntes. Então, se você, porventura, esqueceu uma conta corrente no exterior, a Receita sabe. Ou seja, a gente está falando aqui das principais mudanças que tiveram com a declaração do imposto de renda em comparação com o ano anterior. Então, isso que o Justo colocou é porque tem muita gente que ainda não sabe. Então, é importante prestar atenção nessa parte. Né, e também tem a questão da digitalização. Parece que ia facilitar a vida de quem estava fazendo a declaração. Não sei se é por aí. Facilita, mas como o Samir sempre menciona com os clientes dele, aliás, nossos clientes, né, Samir? Claro. Que a declaração preenchida é ótimo mesmo. É bom até para minimizar tempo. Mas sempre confere, porque vai que a Receita esqueceu alguma coisa. A própria Receita fala que a pré-preenchida é só um guia, né? É um guia com as informações que ela recebe das diversas fontes, como o Justo falou. As empresas mandam a DIRF, então lá tem o imposto retido na fonte, da administradora de cartão de crédito, do cartório. Então, são várias informações que chegam de diversos órgãos diferentes, e a Receita ela tem acordo com os Estados Unidos, que é o FATCA, que troca informações com a OCDE, Europa. Então, essas informações chegam, essa é uma novidade, como o Justo falou. Então, os bens do exterior virão. A gente não sabe ainda se virão 100% corretos, a própria Receita fala, mas já vai ajudar e é uma coisa que a pessoa tem que se preocupar. Então a gente recomenda que antes de começar a fazer a declaração, importa essa declaração que a Receita já tem com as informações e aí sim começa a fazer e checa se a informação está correta. Agora, Samir, quem que está obrigado a declarar o imposto de renda? Houve alguma mudança do ano passado para cá ou não? Na verdade, são poucas mudanças, né? A gente costuma dizer que a declaração ela é amigável brasileira, então ela já de alguns anos para cá, ela vem ficando mais fácil de fazer, embora esse ano tenha a parte do exterior, que vou deixar para o Justo falar daqui a pouco, teve mudanças importantes, mas ela é meio autoexplicativa, a gente vai fazendo a declaração, os campos são sempre os mesmos. O que mudou foram alguns
limites, né? Então, por exemplo, só está obrigado a declarar, na verdade, são vários itens. Se você se enquadrar em um deles, já está obrigado. Mas um deles, por exemplo, se a declaração de bens você tem menos de 800 mil reais, você não está obrigado só por isso. Esse limite, ele aumentou. Antigamente era 300 mil, agora são 800 mil reais. O justo passa com certeza, né? Mas no meu caso... Mais ou menos. Então, assim, esse é um item. Rendimentos isentos e não tributáveis, que o limite antigamente era de 80 mil, agora são 200 mil reais. Ou seja, isso isenta mais brasileiros. De declarar o imposto. Desobriga mais brasileiros. E que impacto isso tem para quem declara? Não, na realidade, isso é só a Receita, ela tá colocando alguns limites mais altos, então, teoricamente, mais pessoas vão estar desobrigadas. Mas, assim, em termos de imposto a pagar, não significa muito, vai depender da declaração de cada um. E como eu falei, basta se enquadrar em um dos itens. Então, por exemplo, se a pessoa operou na Bolsa e teve um ganho na Bolsa que é tributável, já está obrigado, mesmo que não tenha 800 mil, mesmo que não tenha 200 de isento. Então, assim, precisa olhar lá. Na verdade, a gente recomenda que faça a declaração sempre que possível. Por quê? Para ter o histórico, para ter a sequência. E, eventualmente, eu vou renovar meu passaporte, eles pedem a declaração, eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer um financiamento. Então, a recomendação básica é fazer, salvo aqueles casos muito simples ainda. Na linha disso, você não é obrigado quando você realmente sai do Brasil. Aí você deixa de fazer a declaração de imposto de renda e é feito um corte. Você só vai fazer outra vez quando você voltar para o Brasil. Aí sim, você fica desobrigado a fazer a declaração. Isso é um erro comum, né? É um erro comum. As pessoas saem do Brasil, mas têm bens aqui, têm renda no Brasil, falam que sou obrigado a declarar no Brasil. E não é. Na verdade, não é nem não é uma opção. Ele não tem que declarar, não deve declarar, senão vai estar errado. Agora, pensando aqui do início, né? Quais documentos os contribuintes têm que separar para evitar qualquer erro na hora da declaração? A gente acompanha muitos idosos, né? Ou as pessoas mais jovens que começam a trabalhar completamente perdidos, não sabe nem por onde começar a fazer a declaração. Então, eu queria ver se a gente consegue fazer um passo a passo aqui para que todo mundo que estiver nos ouvindo ou nos vendo separe os documentos que precisam ser separados. Extratos bancários, isso é informe de rendimento dos bancos. E os bancos não mandam mais. Eu acho que nessa linha que você falou de aposentados, de pessoas que não estão muito mais, que ainda não estão familiarizadas com internet, você tem que puxar tudo via internet. Aí sobe para os filhos, para os netos, faz minha declaração, manda, fica aquela confusão, né, nas famílias. Exato, porque é importante isso. A parte médica, recibos médicos, hospitais, escola, aqueles informes. Na verdade, as fontes geralmente já mandam informes, né? Então, os bancos mandam informes, corretoras mandam informes, quem tem ação na bolsa, geralmente a empresa manda o informe. Então, precisa separar tudo isso para quem é aposentado, o informe do INSS. Isso tudo tem que, a recomendação, reúna todos os documentos que você lembre possíveis para começar a fazer a declaração. Porque quando você falta documento para começar daqui a 2 dias, você perde o fio da meada, erra ou demora muito mais. Então, escola, as deduções, né? Escola, contribuições da Previdência Privada, a compra e venda de imóveis, de carro, enfim. Na entrevista que a Receita deu logo que ela divulgou essa normativa do imposto de renda, ela comentou que ao longo do tempo a gente não vai precisar fazer mais nada, vai ser tudo automatizado. Vamos ver se um dia, eventualmente no celular, né, vai ser também, ou seja, daqui a pouco vai ter como burlar mais, porque a gente sabe que infelizmente tem gente que ainda age de má fé, né? Mas olha, quem faz isso, a Receita sabe, viu? Porque é tudo monitorado, Cai na malha fina, assim, a chance de cair na malha fina quem faz alguma coisa de propósito, de má fé, é grande. Porque até quem faz corretamente, às vezes fica na malha fina. Então, se a pessoa tem despesa médica alta, então eu tenho na minha declaração lá 5 dependentes. Eu vou ter uma despesa médica alta, provavelmente. E às vezes fica na retida da malha fina só pelo valor. Agora, quem faz errado de propósito, a probabilidade é muito grande. Então, por exemplo,
eu tenho um plano de saúde, vou no médico, ele me reembolsa uma parte, eu esqueço de colocar o reembolso, provavelmente porque vai ser retido. Por quê? Porque a empresa do plano de saúde informa para a Receita. Então não vai cruzar. Não, e hoje em dia, quando você cai na malha fina, você não vai mais no balcão da Receita e ficar falando com o fiscal. É tudo online. É. E aí demora para vir. Então, até o a gente atendimento. recomenda na linha, faça certinho, para não ter que Problema fazer... depois. E o que muda, Samir, na declaração de investimentos, especialmente ações, fundos imobiliários, criptomoedas, que agora também é uma coisa que está começando a crescer mais? A rigor, em termos da técnica de declaração, não muda. Então, eu tenho que declarar todos os fundos, as criptomoedas eu tenho que declarar também. Uma dúvida que se tinha no passado, que a Receita esclareceu, a criptomoeda eu declaro como bem do Brasil ou bem do exterior, né, Justo? Sim. Aí a Receita falou, não, Depende. Depende a resposta que o advogado mais gosta é depende. Depende de onde está custodiada. Então, se for no exterior, a custódia você declara como um bem no exterior. E se for no Brasil, não. Aí é Brasil. Mas a forma de declarar é custo. Então, é o que eu gastei. Imposto de renda ainda vigora, né? Isso ainda... tem uma parte do exterior que mudou um pouco. Mas a regra básica é regime de caixa. Então, eu declaro o que eu gastei efetivamente, o que eu paguei. Então, eu tenho uma casa, se eu fiz uma obra, eu tenho a construção, eu acresço ao valor, é o que saiu do meu bolso. Não é o quanto vale o valor de mercado, é o que eu paguei. E a tributação nossa é universal. Então, qualquer coisa que nós, residentes no Brasil, ganharmos, em qualquer lugar do mundo, eu tenho que declarar aqui e pagar aqui. Eventualmente, se paguei imposto lá fora e os países estiverem em acordo, eu compenso. Mas eu tenho que declarar no Brasil tudo. Então, aqui vigora a tributação universal. Desculpa interromper. Eu acho legal a gente falar dicas de possibilidades, óbvio, dentro da lei que permite que o cliente tenha uma isenção, por exemplo, Casa, você quer falar de casa? Ou seja, de 5 anos... Na realidade, assim... De 35 mil reais, um monte de coisa. Eu acho legal falar isso. Uma coisa interessante é aquela da casa dos 6 meses, né? Então, eu vendi... A Karen vendeu uma casa com lucro. Vamos imaginar, vamos falar o real, A Karen vendeu uma casa agora recentemente, não, brincando, não vai falar isso. Vai pra malha fina. Fake news, não. Já cai na malha fina. Põe 1 milhão e custo vamos de dizer, celular. a pessoa vendeu uma casa que está declarada por 1 milhão, vendeu por 5 milhões. Perfeito. Tem um ganho de 4. Tem lá uma redução, vamos dizer isso. Só que ela pega esses 5 milhões que ela recebeu, se ela dentro de 6 meses usar os 5 milhões para comprar, isso só vale para imóveis residenciais, tá? Não vale para comercial. Utilizar para comprar mais de um ou mais de imóveis comerciais e pagar dentro de 6 meses, ela não paga, ela está isenta. É um benefício para incentivar a construção, mercado imobiliário, etc. Então, eu posso usar isso uma vez a cada 5 anos, certo, Ju? Perfeito. Só para imóveis residenciais e dentro de 6 meses. Mas se a Karen vendeu por 5 e usou só 2, então é na proporção, está isenta, o resto tem que pagar imposto. Então, esse é um dos benefícios mais utilizados, que é bom, mas tem que haver muito cuidado, porque é cheio de regras. Por exemplo, não vale para terreno, né? Vale para imóveis na planta, mas não vale para terreno, é só imóveis residenciais. Então, tem umas regras, mas, por exemplo, esse é um dos benefícios bons. Qual outro que você falou? De 35 mil reais de bens de pequeno valor, de ganho de capital. Se a pessoa tem um ganho de capital, um lucro, até 35 mil reais no valor de venda, então eu vendi um terreno de 30 mil reais, estava declarado por 10. Se foi a única venda que eu fiz no mês, a Receita me dá uma isenção de 35 mil reais ao mês de valor de venda, eu não tenho que pagar imposto. Na Bolsa, esse limite é 20 mil, não 35. E faz tempo que está 20 mil e não sobe, né? E por mês. E por mês. Esse é um ponto legal para a gente abordar aqui, né? A Receita, ela tem um aumento da carga que é invisível, né? De que forma que ocorre isso? Ela não aumenta os limites, né? Então, a educação, o limite não aumenta. A Bolsa, você acabou de falar. Esse de 35 mil, 20 mil na Bolsa, que não aumenta.
Enfim, há vários limites que a Receita mantém há muitos A anos. própria tabela, né? A própria tabela que agora vai aumentar para o ano que vem, mas ficou anos sem aumentar. Ficou 150% de defasagem, segundo a Associação dos Auditores da própria Receita. Então, assim, isso o que é? É um aumento disfarçado, a tributação. Ou seja, ela inclui mais gente para pagar mais imposto sem lei. Porque só posso aumentar imposto com lei. Mas é uma forma de tributar. Então, a não correção dos índices de isenção é uma forma de aumento disfarçado de tributo e que, no fundo, é ilegal porque não tem lei. Sim. Não, e você mencionou uma coisa que do ano que vem vai mudar a tabela, de R$ 5.000, que está divulgado, ainda precisa de votação. E as perguntas que fazem para a gente puxa, e a receita disso? E a própria receita, o governo falou que vai taxar os super ricos, votou os super ricos, né? E isentar quem ganha até R$ 5.000 Exato. por mês. E isso só vale, deixar bem claro, só para o ano que vem, se aprovado. E a preocupação pelo que eles falaram, seria acima de R$ 60.000 por mês, né? Como dividendos. Por ano. Não, é por mês, né? Por mês. Ah, não, por mês. Por é, mês. Os super ricos. É os Super 5 mil. ricos. Você Você, falou por 5 mil. exemplo. Você, acorda aí. Eu fiz a conta da Você vai isenção. entrar nessa, viu? O cara já entrou. É. E o que a gente sempre fala é o seguinte, calma, gente, calma, porque muita coisa vai mudar. Não adianta a gente começar a fazer planejamento agora de uma coisa que o Congresso com certeza vai mudar. Então, a forma de onde vai vir a receita e como ela vai vir, calma. Vamos esperar o Centrão agir aí. A gente, quando a gente pensa nessa questão da taxação dos super ricos, é difícil acreditar que isso evolua. Mas veremos. Vamos deixar o tempo responder. Já sei porque eu errei. Não são 60, são 50, né? Eu acho que são 60, hein? Daí temos que consultar. Acho que são 50. 50 vai dar 600 mil anos. É, tá certo, é 50. 50 É, 50. 50 mil. 600 mil. É como eu Mas tô que bem vai mudar? distante, eu não... Gente, Mas vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Então, Já está se falando em 100 mil por 100 mês. mil, exato. 100 mil. O Lira fez um... Sim. Agora, outra questão ainda em relação à malha fina. Malha fina é o maior medo de todo mundo quando vai fazer a declaração do imposto de renda. Quais são os principais erros que as pessoas cometem que, através desses erros, é mais provável que a pessoa caia na malha fina? Tem algum item que pega mais nesse sentido? Gente, médico é o que é o campeão da malha médico, fina. eu mesmo Não é acabo médico, guardando, mas esquecendo algum. Eu sempre... Esquece de declarar o esquece. reembolso. Eu tenho um filho como dependente e não põe esquece. Na verdade, com o médico ainda é uma dedução. Mas o filho que eu tenho é um dependente, meu filho que trabalha. E aí eu esqueço de colocar a renda dele, eu só ponho a despesa. Vai para a malha, porque o CPF dele está lá. Nesse caso, o ideal é ele fazer declaração separado. Sim. Se o filho... Tem que fazer conta. tem que fazer conta. Mas se está constando como dependente, eu tenho que pôr o rendimento da pessoa também. Dele. Às vezes a pessoa põe o pai e a mãe como dependente. Mas tem aposentadoria, tem que pôr o rendimento. Eu acho que isso tem muita coisa... E sabe uma coisa? Muita O pai gente vai que não não estar sabe aqui, sobre né? isso. O pai vai não estar aqui. Ele podia responder a pergunta da pensão, né? Alimentícia. É verdade. Especialista. Depois a gente vai gravar com ele e encaixa no episódio. Não, mas é legal falar, né, que mudou isso com o julgamento supremo, já é o segundo ano que já é desse jeito, né? O que acontece, então, já que a gente tocou nesse assunto da pensão, o Paiva não está aqui, mas você pode que antes, representar. Eu vou responder pelo Paiva. Antes a pensão era dedutível para quem pagava e para quem recebia... Não, desculpa, era não dedutível, né? Não, era dedutível. E tributável para quem recebia. Isso, exato. Agora não é mais tributável. Perfeito, é isso. Então, aquele que recebe, a pessoa recebe a pensão. Então, por exemplo, o Paiva pagou pensão para ex-mulher. O Paiva, a despesa do Paiva era dedutível, aquela pensão que foi determinada judicialmente. Desde que homologada pela justiça. Isso é importante. E a esposa, na época, tinha que pagar imposto. Porque ele deduzia e ela tinha que tributar a pensão. Isso mudou, agora a pensão para quem recebe não é tributável mais, também é isenta. Então, é dedutível ainda para o Paiva e é não tributável. É justo? É justo, é justo para quem recebe não pagar, porque é pensão. Sim. Eu só não sei se a dedução é uma grande discussão, porque acaba que abate eu duas vezes. Quando isso foi definido, gerou uma polêmica. Gerou polêmica porque abate meio que duas vezes, mas... É isso que vale, não vamos reclamar do que tá bom para nós, né? Sim. Tá bom para o contribuinte. Tá bom para o Paiva, né? Tá bom para o Paiva.
Ai, tá vendo? Olha, já virou pauta de novo aqui. Agora, falando de malha, né? A gente falou disso, de despesa médica. O que mais, Justo? Tem mais uma coisa que agora me fugiu, mas ok. São várias coisinhas que... Imóveis, compra de bens, a previdência. A previdência, porque quando você recebe, depende de como você... Quando você faz a previdência, você tem que informar se você quer o imposto de renda decrescente, ou seja, sai de 35 vem para 10, ou tabela progressiva, que hoje é até 27,5. Então, quando você resgata a previdência e opta pela tabela progressiva, ou seja, até 27,5, a seguradora, ela retém 15%. Isso. E tem gente que acha que, opa, estou satisfeito com 15% e joga como exclusivo de fonte. Só que não é exclusivo de fonte, você tem que jogar lá como rendimento tributável. Por quê? Para você subir até, eventualmente, até 27%. Isso é um motivo de malha fina. É outra pegadinha também. Certo, Samir? Certo. Se o regime for progressivo, né? Sim. E qual que é a diferença entre a declaração completa e simplificada e quando que a gente opta por cada uma delas? Bom, eu faço completo, o Samir faz simplificada. Porque ele lógico, você tem mais dinheiro. Então você fala da simplificada. Não, a simplificada, na verdade, é uma opção que é permitida a todas as pessoas que declaram, sem limite. Independente de ter muito patrimônio ou pouco, a pessoa que tem milhões, bilhões, pode utilizar o simplificado se quiser. O simplificado, eu substituo todas as deduções que são dedutíveis, que abateriam o meu imposto a pagar, escola, médicos, plano de saúde, a previdência oficial, eu substituo todas elas por um valor limite que é 20% dos meus rendimentos, mas tem um teto que é 16 mil e poucos reais. Então, se eu faço isso, eu não utilizo nenhuma dedução e uso essa dedução do modelo simplificado e nada mais. Então, a nossa recomendação também, para quem vai fazer declaração, começa no completo e vai preenchendo as deduções, o que tem despesa médica, escola, etc. E o programa da Receita, né? Ele vai mostrando qual das hipóteses é mais vantajosa. Se no final a simplificada for mais vantajosa, com um clique ali eu já altero e opto pela simplificada. Então o ideal é preencher o completo e ao final ver o que é mais vantajoso. Isso. A gente já falou, acho que no outro podcast aqui, o Samir também é síndico lá do prédio dele. Não é verdade. Não é verdade. E ele não paga o condomínio, porque no seu prédio quem é síndico não paga o condomínio. Também não é verdade, mas segue o jogo. Continua. Vamos dar um exemplo. Você tem que pagar imposto sobre isso, Samir? Sobre o valor? Teoricamente, sim. Porque eu estou tendo uma renda às avessas, né? Eu deixo de pagar, então é como se eu estivesse recebendo uma remuneração, eu deixo de pagar o condomínio. Perfeito. Poucos, não sei quem faz, não sei se... Mas é que hoje em dia... É difícil isso. É mais difícil acontecer, mas é isso. Tem várias, né? Tem outra, por exemplo, você tem várias casas, você empresta para Karen morar na casa que ele tem lá em Itu. Se eu empresto a casa para alguém morar que não seja meu parente, mãe, pai, filho, esposa emprestar a casa para a esposa morar. Mas assim, se não é direto, a Receita fala, pega o valor venal da casa, 10% e tributa como se fosse aluguel. Então eu emprestei a casa para Karen, eu tenho que pagar imposto mesmo que você não me pague nada. Ninguém faz isso, na verdade. Não conheço ninguém que faz isso, mas está lá. Porque é discutível também. Porque se eu não recebo de verdade, eu não tenho renda. E o imposto de renda é sobre renda. Sim. Mas é discutível. A Receita pode chegar e te multar, inclusive. Já que a gente falou de valor venal, nem sei se tem a ver com essa discussão, mas, por exemplo, aconteceu numa cidade interior que eu frequento, o prefeito fez sobrevoou a cidade inteira e percebeu que tinha alguns terrenos, que existia uma casinha ali de 50 metros, que estava registrada por um valor X, sei lá, 100 mil reais. Aí ele construiu uma cocheira, daí ele construiu uma edícula, daí ele construiu uma outra casa, ele foi aumentando. Ou seja, esse valor valeria 1 milhão, mas estava registrado por 100. E aí ele vende, faz uma gambiarra ali para declarar que ele vendeu por 100, mas na verdade vendeu por 1 milhão. E faz uma coisa assim, meio... Por fora? Por fora. Crime. É um crime. Mas assim, como é que vão... É pelo banco, cara.
Mas se eu vendo por 1 É. milhão E eu o dinheiro declaro entrou que na vendi conta. por 100, primeiro que eu Vai tô entrar 1 milhão na sonegando, né? conta. É uma sonegação, Sim. crime de sonegação. Segundo, que se entrou 1 milhão na minha conta, eu não vou nem ter como justificar esses outros Exato. 900 mil. E então, assim, isso aí, na realidade, a pessoa está sonegando, né? É uma forma de sonegar imposto. E eles aumentaram IPTU para todo mundo. É que eu acho que Né? é coisa diferente. São coisas aí diferentes, é para questão de aferição de valor venal para tributar pelo imposto predial. Eles podem fazer isso. Pode fazer Pode isso. fazer isso. Claro que tem que ter uma avaliação e o contribuinte, se quiser, ele pode também questionar o valor avaliado, mas é um processo, vai levar anos, né? Lá no interior, lá, também em outra cidade, aconteceu exatamente isso. A prefeitura taxou todo mundo no condomínio lá e o condomínio entrou com um processo, mandado de segurança, desculpa, advogado, entrou com mandado de segurança e foi concedida a liminar para não aumentar. E aí a prefeitura tentou caçar liminar e não conseguiu caçar liminar. Temos um outro assunto, então, para a gente já bem discutir bacana. aqui. E há alguma novidade, agora voltando mais para o foco do nosso programa, alguma novidade em relação à restituição do imposto de renda esse ano? Existe alguma dica para receber mais rápido? O Samir, que é velhinho, e o Paiva, que são velhinhos, eles vão receber na frente de todo mundo. Porque os velhinhos, acho que acima de 80 recebem mais ainda, né? Idosos têm preferência. A pessoa que paga, que indica um Pix também tem preferência. Você não sabia dessa, né? Não sabia. Sabia, claro, você sabia, lógico, você está preparado. Não, mas o Pix é se você, ao invés de indicar uma conta, indica um Pix. Então, assim, tem algumas... a pessoa que entrega com certificado digital a declaração, ao invés de entregar no sistema, no Receita.net normal. Tem algumas regras, mas sempre lembrando que sabe, isso é vantajoso, porque a restituição ela é corrigida pela Selic, sem imposto. É uma boa aplicação. Se a pessoa está precisando do dinheiro, obviamente que é bom receber logo. Mas para quem não precisa, também demorar um pouquinho. E a Selic está alta, então não deixa de ser uma boa aplicação. Selic sem imposto, né? Sem imposto na fonte. Não é ruim. Precisa fazer conta, né? Mas, depende da situação, compensa esperar, depende então. da situação. E, Karen, só uma questão, eu acho que era bom falar do exterior, porque essa é uma mudança relevante. Né? É verdade. Quando a gente falou no começo que da declaração pré-preenchida, que a própria Receita já sabe que você tem contas em diversos países do mundo, e hoje, como é muito fácil aplicar no exterior, você aplica qualquer valor e é muito rápido via celular, é importante as pessoas saberem que tem que pagar imposto sobre isso, óbvio, né? Tanto faz, como o Samir mencionou, rendimento aqui ou na China, tem que pagar imposto no Brasil. Então, a mudança que teve esse ano, que foi bem significativa, foi que até o ano passado, até 23, eu tinha um ganho lá fora, apurava esse ganho, pagava no mês subsequente. Eu tive uma perda e tive um ganho no mesmo mês. Eu pagava sobre o ganho e a perda é um abraço, não podia deduzir. Agora não, agora você tem que juntar todos os seus ganhos auferidos ao longo do ano, não paga mais no mês subsequente, as perdas também que você teve. Você está falando da pessoa física, que tem investimentos no exterior. E aí você paga na declaração agora em maio. Então é importante você apurar uma por uma. Eu tive uma aplicação de um papel qualquer fora, resgatei, eu vou pegar o dólar do dia da aplicação, o dólar do dia do resgate, teve um ganho, guardo. Fiz a mesma coisa, tive uma perda, guarda. E vai somando, e aí chega no final do ano, o net, se positivo, você paga em maio. Isso que o Justo falou é para quem aplica lá fora em nome da pessoa física. E para aqueles que têm empresa offshore lá fora, que é muito comum também, a pessoa vai investir lá fora, fazer uma reserva em moeda forte, ela abre uma empresa e ela declara a empresa. A grande mudança foi que isso foi uma das mudanças para se tributar os mais ricos, né, que eles chamam. Até o ano passado, só se pagava imposto, quem tinha dinheiro numa empresa lá fora, no dia que disponibilizasse de volta para a pessoa física. Então, enquanto ficasse lá dentro da empresa aplicando, ganhando, rendendo, ia fazendo o diferimento da tributação só para um dia. Então, às vezes, a pessoa ficava 10 anos lá, não precisava do dinheiro, não pagava imposto nunca. O que mudou a partir desse ano é que precisa levantar um balanço no final do ano de 24,
Se a empresa apurou lucro, e aí é pelo líquido, né? Então é as perdas mais os ganhos. Se no final o net disso, o líquido, for positivo, então eu tive um lucro, a pessoa tem que pagar 15%, independentemente de distribuir. Então essa é uma mudança. E de que forma paga? Na declaração, agora em maio, vai pagar os 15% do ganho no exterior, e aí o dia que precisar usar o dinheiro já está pago. Então, essa é uma mudança importante, porque as pessoas que têm dinheiro lá fora numa companhia offshore, elas vão agora chegar pela primeira vez e vai vir um DARF lá, que muitas vezes é um valor alto. 15% do lucro do que quem tem lá fora, dependendo do valor, é bem alto esse valor. Então, isso está gerando um certo desconforto, um frisson aí, porque as pessoas falam, poxa, que imposto é esse que eu estou pagando, que eu não tive ganho, não vi no meu bolso? E a gente está vendo isso na prática. Essa é uma mudança importante, relevante, que é do exterior a obrigatoriedade de pagar o ganho em maio, independente de distribuir. Certo. A gente está chegando ao fim aqui, mas tem duas questões que acho que são importantes. Como funciona a doação para fundos de criança, adolescente ou idosos diretamente na declaração? Vale a pena, Samir, ou Justo? Vale a pena para ir para o céu também, né? Na verdade, não... Fazendo a boa ação na terra. É filantropia mesmo, não muda nada. Então, na declaração, se eu tive imposto a pagar, só para quem tem imposto a pagar que dá. Eu posso utilizar aquele meu imposto devido, 3% é o limite máximo, eu posso destinar para uma instituição que está lá do Estatuto da Criança e do Adolescente ou do Idoso. Existe lá, eu tenho que olhar os que estão arrolados pela Receita, escolho uma e falo, ao invés de pagar para a Receita Federal, eu quero que 3% vá para essa entidade. Então é uma filantropia pura, isso não aumenta nem diminui o imposto, eu só recolho em DARFs diferentes. Um é a filantropia, o outro é para a Receita. Não, é bem legal. E muita gente desconhece isso, viu? O Samir faz bastante, não faz, Samir? Ele tem muito imposto a pagar, então todo ano ele colabora. Ele ajuda alguém. Ele ajuda. Com o maior prazer. Ele vai para o céu. Ele pode nos ajudar também. Ele vai encontrar lá. Não tem uma empresa. Agora, para finalizar. Lá. Para quem está com pendências em declarações anteriores, como é que faz para regularizar essa questão junto à Receita? E lembra que a gente falou que não tem mais chegar no balcão e postar a barriga lá no balcão e opa. Agora é tudo online. O que a pessoa tem que fazer é entrar no site lá da Receita, no Gov.br, o certificado digital, identificar qual é a pendência, porque isso aparece, a Receita fala, olha, inconsistência nas despesas médicas. Aí ele mostra quais são, esse recibo aqui desse dentista, você declarou, mas ele não declarou, então tem inconsistência. Ou você fala com ele para ele regularizar, ou me mostra o recibo. Sim. Ou então a Receita não declarada, omissão de rendimentos. Você teve um aluguel, esqueceu de declarar o aluguel recebido. E de que forma a Receita identifica isso? No cruzamento que a gente falou, Big Brother. Então ela fala, tá dando inconsistência aqui, vai para malha fina. Para você regularizar, precisa agendar no site da Receita online, eles chamam agendamento de malha, e aí você vai lá e junta os documentos que tem, enfim, você mostra que o que você declarou, você está suportado por algum documento. E aí libera. Aí libera rápido até, mas se for uma coisa simples, né? Mais ou menos, viu? Ou então, se eu esqueci de verdade, se eu fiz alguma coisa errada, eu posso chegar lá e falar, opa, foi um equívoco aqui, antes de ser autuado, né? Porque depois que é autuado, não pode mais. Aí não tem como. Qual que é o prazo final? Maio, 31. 30 de maio. Existe 31 em maio ou não? Existe, eu não sei por que é 30 e não 31. Maio, né? Gozada, achei que era 31 Mas também. às vezes acontece deles prorrogarem um pouquinho, né? Não, mas acho que é difícil. Ultimamente difícil. não, nos últimos anos não. Deveria ser 31 também, mas surpreendentemente é 30 de maio, 23 horas, 59 minutos. Eles falaram, não é 31, por algum motivo aí. Talvez então, fiquem atentos para não perder esse prazo final. Justo, você ia entregar dia 31. Você ia perder o prazo, se fosse de 31. Bom, gente, esse foi o Despachados, o nosso videocast que fala sobre direito sem juridiquês, sobre declaração do imposto de renda. Samir Schwab, muito obrigada pela participação. Obrigado, Karen. Justo, foi um prazer revê-lo depois de tanto tempo nessa nova
novo configuração, visual, novo visual. mais jovem. Mais jovem, mais velho, né? Com barba, mais tudo. Você colocou um pé de galinha aí, ficou bom. Ficou para dar uma, né, deixar mais natural. Exatamente. E Paiva, um abraço para você aí, Paiva. Gente, um abraço a todos, até o próximo episódio.